bebês! Oi, amores! Tudo bom, lindos? Tô aqui novamente, sonhando em ser top capa de revista. E dando continuidade, amores, àqueles conteúdos que nós nos propusemos para as revisões das provas da Consultec. O conteúdo que eu escolhi inicialmente foi o conteúdo de Fisiologia Humana. Como eu falei para vocês, um conteúdo extremamente complexo, com riqueza de detalhes, mas se você tentar memorizar algumas informações básicas e sentir que existem algumas pegadinhas que podem ser eliminadas, você vai acabar fazendo uma boa prova. Certo, bebês? Então agora pega a caneta, pega o papel. Quando terminar de assistir minha aula, dá aquela curtida que eu vou adorar. Qual foi o conteúdo que a gente escolheu hoje? A parte de sistema circulatório. Como é fisiologia humana, a gente vai trabalhar basicamente o coração tetracavitário, que é um coração dos mamíferos, e vamos trabalhar especificamente a fisiologia da espécie humana. O que eu estou fazendo, como eu falei para vocês, amores? A gente está selecionando também algumas questões Consultec e, nesse momento, mais especificamente da UESB, para que a gente possa atacar essas questões nas pegadinhas, para que você possa fazer uma boa prova sem ser enganado, sem ser traído por falta de informações ou de pequenos detalhes que são extremamente importantes. Ok, amores? Antes da gente pegar essas questões, obviamente, eu vou tentar passar para vocês aquelas informações que acredito ser as mais relevantes. Quando a gente estuda sistema circulatório, a primeira coisa que a gente tem que entender é os tipos de circulação. A primeira coisa é essa. E lembrar que também que o sistema circulatório, amores, ele é, digamos assim, formado basicamente por três estruturas. O sangue. No sangue, a gente tem a parte líquida, que é o plasma, e os elementos figurados, que são hemácias, leucócitos e plaquetas. E também a gente fala sobre os vasos, que são artérias, veias, vênulas, arteríolas e capilares. E o outro componente, obviamente, é o coração. Então, a gente vai trabalhar primeiro a fisiologia do órgão coração. Lembrando que existem dois tipos de sistema circulatório. O sistema circulatório aberto e o sistema circulatório fechado. O fechado é o nosso. Todos os vertebrados têm sistema circulatório fechado. É aquele onde ocorre um circuito na circulação, onde o sangue faz esse trajeto vasos-coração, vasos-coração. A nossa circulação, amores, ela é dupla. O sangue venoso, ele é rico em CO2, ou seja, gás carbônico. E o sangue arterial, ele é rico em oxigênio, ou seja, em O2. Então, a nossa circulação, ela é dupla. A nossa circulação também é completa. Por quê? Como o nosso coração é tetracavitário e os átrios não se comunicam entre si, nem os ventrículos, a circulação da gente é dita completa. Não existe mistura do sangue venoso com o arterial dentro do órgão coração. Ok, amores? Então, coração tetracavitário, 2 átrios, 2 ventrículos, fechada, dupla e completa. Amores, isso é o básico do básico, mas vocês não têm ideia de como isso tem aparecido nas provas. E coração é sempre coração, e o meu está sempre batendo para vocês, amores. Adoro falar de coração, que coração lembra amor, amor me faz lembrar de vocês. Meus bebês que estão aí do outro lado, tentando memorizar tudo e até o impossível para fazer uma boa prova. E eu aqui, ó, faço torcida sempre. Ok, bebês? Localização do coração. Entre os pulmões, o coração ele tem 3 regiões. A região externa, vamos ver uma imagem aqui do coração, que é o pericárdio. A região média, que é o miocárdio. E a região mais interna do coração, que é o endocárdio. Nosso coração, amores, do lado direito está o átrio direito e o ventrículo direito. Chega sempre ao coração quem?
Veias. Sai sempre do coração quem? Artérias. Do lado esquerdo, a veia cava superior, que vem da região encefálica, e a veia cava inferior, observe a imagem aqui novamente do coração, elas trazem o sangue vindo do corpo rico em gás CO2, ou seja, em gás carbônico. O átrio direito recebe da veia cava superior e inferior um sangue venoso que passa através de uma válvula. Observe a imagem da válvula chamada de tricúspide. A válvula tricúspide, ela separa o átrio direito do ventrículo direito, e esse sangue agora do ventrículo direito, ele parte para o pulmão através da única artéria que transporta sangue venoso, bebês, que seria a artéria pulmonar. A artéria pulmonar, amores, ela vai levar o sangue rico em CO2 até os pulmões. Lá nos pulmões, numa região chamada de alvéolos pulmonares, vai ocorrer um fenômeno importantíssimo, que são as trocas gasosas, que recebem o nome de hematose. A nível de alvéolos, como a concentração de oxigênio é maior dentro do alvéolo, ele passa para os capilares. Como a concentração de CO2 ela é maior nos capilares, ela passa para os alvéolos. Os alvéolos levam para os bronquíolos, depois para os brônquios, depois sobe pela traqueia, laringe, faringe, até que sai pelas fossas nasais. Então, amores, esse processo de trocas gasosas com concentrações diferentes dentro e fora dos alvéolos é feito através de um processo de passagem de substâncias pela membrana chamada de difusão simples. A concentração de oxigênio dentro dos alvéolos é de 21%. A concentração de oxigênio no sangue é de 16,5%. Logo, o sangue passa dos alvéolos para os capilares. Com o oxigênio, essa passagem ocorre por difusão, e com o CO2, amores, também. O processo é inverso. A concentração de dióxido de carbono nos capilares é de 4,4%. Nos alvéolos, 0,04%. O que acontece? Como a concentração nos capilares é maior, o dióxido de carbono sai dos capilares e entra nos alvéolos, para ser pela expiração liberado para fora do corpo. Ok, amores? Então, essa concentração diferenciada de gases é que permite que ocorra o fenômeno chamado de hematose. Após a hematose, o que acontece com esse sangue? Rico agora em oxigênio. Ele vai voltar ao coração pela única veia que transporta sangue arterial, veia pulmonar. A veia pulmonar leva esse sangue rico em oxigênio para o átrio esquerdo, passa pela válvula bicúspide ou mitral. Dessa válvula vai para o ventrículo esquerdo e sai para todo o corpo, olha a imagem, pela grande artéria aorta. Braço direito, braço esquerdo, sobe pelas carótidas e vai para trás para ser levado para todo o nosso corpo. Então, a grande artéria aorta, amores, vai ser responsável pela oxigenação das células, sendo que esse sangue sai com a pressão arterial de 120/80, ou seja, 12/8, que é a pressão sistólica, diastólica. Contração e relaxamento do coração, uma média de 14 vezes por minuto. O sangue, ele vai fazer esse processo, né, de trocas gasosas, inspiração e expiração, fazendo com que esse sangue rico em oxigênio vá para as células e o sangue rico em CO2 leve esse gás para os alvéolos para ser eliminado pela expiração. Ok, bebês? Ok, amores? Memorizaram? Anotaram tudo? Se tiver alguma dúvida, volta de novo. E agora, amores, nós vamos falar da pequena e da grande circulação.
A pequena circulação, amores, ela também é chamada de pulmonar. E ela vai seguir o seguinte trajeto: átrio, ou melhor, ventrículo direito, rico em CO2. Do ventrículo direito vai para a artéria pulmonar, da artéria pulmonar vai para os pulmões, do pulmão, agora o sangue rico em oxigênio retorna ao coração pela veia pulmonar e termina a pequena circulação no átrio esquerdo. Amores, a pequena circulação tem a função de hematose. Esse sangue agora, amores, rico em oxigênio, ele vai ser levado para todo o corpo, através de uma outra circulação, chamada de grande circulação ou sistêmica, que vai começar através do ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, a grande artéria aorta vai dispersar esse sangue rico em oxigênio para todas as células do nosso corpo. E lá nas células, amores, vai ocorrer um fenômeno imprescindível para a nossa sobrevivência, chamado de respiração celular. Observem a fórmula da respiração. Esse sangue rico em oxigênio, ele vai ser utilizado pelas células que, juntamente com a glicose, vão produzir como resíduo o CO2. Esse CO2 sai agora das células e vai em direção ao coração, através da veia cava superior e inferior, que vai levar o sangue rico em CO2 para o átrio direito. Amores, nesse momento termina a grande circulação ou sistêmica, que é fundamental, que é extremamente importante para a nossa sobrevivência. Certo, bebês? Anotaram tudo, mas um ponto importantíssimo do processo de circulação. Outra coisa assim super importante com relação ao órgão coração é a própria fisiologia dele com relação ao sistema nervoso. O coração, ele tem a capacidade de gerar seus próprios estímulos. A gente chama isso de automatismo. Independente do sistema nervoso central, que é o grande responsável pela circulação, o órgão coração, ele possui capacidade de ser estimulado através de um sistema gerador de estímulos nervosos que começa na região do átrio direito, chamado de nódulo sinoatrial. Depois esse estímulo passa para o nódulo atrioventricular, depois para uma região chamada de feixe de His, e a quarta região que vai dispersar esse estímulo para todo o órgão coração, chamada de rede de Purkinje. Então, o coração, ele tem a capacidade de gerar seus próprios estímulos. É por isso que quando uma pessoa morre e ocorre a doação desse órgão e é retirado o órgão do corpo do indivíduo, ele ainda continua a bater durante algum tempo. Isso chama-se automatismo. Agora, claro que existe o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo que, juntamente com o coração, são os grandes responsáveis pela circulação. E, claro, os hormônios que potencializam os batimentos cardíacos, que é a adrenalina, noradrenalina, a epinefrina, eles estão circulando nos vasos sanguíneos e fazendo com que ocorra um aumento ou uma diminuição desses batimentos cardíacos. Independente, amores, desses hormônios, existem substâncias também que potencializam os batimentos cardíacos. Cafeína, a nicotina e as drogas em geral, elas são potencializadoras do sistema nervoso e, consequentemente, aceleram os batimentos cardíacos. E, em algumas situações, também podem diminuir. Isso é que faz com que a gente tenha uma pressão alta ou uma pressão baixa. É exatamente as substâncias que potencializam essa circulação e fazem com que o órgão coração ele aumente ou diminua os batimentos. O aumento dos batimentos cardíacos recebe o nome de taquicardia. E a diminuição dos batimentos cardíacos, bradicardia. Então, a gente tem uma média de 70 a 120 batimentos cardíacos que são considerados normais, ou seja, um mínimo de 70, um máximo de 120. Isso é, de uma certa forma, considerada o batimento normal, que faz com que o indivíduo ele não tenha nenhum tipo de diminuição ou aumento de pressão.
Ok, amores? Então agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma questão da prova da UESB. Essa questão vai aparecer aqui na tela. A gente vai comentar a questão e, obviamente, falar a alternativa correta e comentar os erros das outras alternativas. Ok, bebês? Eu tô toda de vermelho, lembrando já que estamos chegando no Natal, um arranjo de flores lindos para vocês aí e cheia de amor e carinho como sempre. Ok, bebês? Vamos dar uma olhadinha nessa questão? A questão ela começa com um poema de Assis Valente. Perguntei ao coração se queria descansar. Ele disse que não queria. Trabalhador incessante, o coração se contrai, normalmente, em média, a cada 0,75 segundos. O ritmo cardíaco é gerado pelo próprio coração, por células musculares modificadas, que é o músculo cardíaco, claro. A relativa autonomia do coração é estratégica na sobrevivência do indivíduo, por quê? Afirmativa número 1, que vai aparecer aqui. Mantém o funcionamento do coração independente das condições internas do organismo. Claro que não, né, amores? Eu acabei de falar para vocês que hormônios, cafeína, drogas, elas modificam esses batimentos cardíacos. Então, a afirmativa 1 está errada. Afirmativa 2. Assegura ao coração maior estabilidade, conservando invariável a frequência dos batimentos cardíacos. Novamente um erro. Existe ataque cardíaco, bradicardia, em função não só, gente, das substâncias, mas do próprio estresse emocional, do dia a dia da gente, o trânsito, o trabalho, as chateações, a falta de dinheiro, um amor que abandonou você, aquela pessoa que lhe traiu. Tudo isso faz com que você aumente ou diminua seus batimentos cardíacos. Então, a número 2 também está errada. Número 3. Favorece a comunicação do coração com o ambiente externo. A comunicação do coração com o ambiente externo, na realidade, ela não é feita diretamente, né, gente? Essa comunicação, ela é feita através de substâncias que nós produzimos no sangue ou substâncias que a gente absorve. A alternativa 3 também está errada. A alternativa 4. Deixa o coração mais isolado em relação às condições fisiológicas do organismo. Claro que não, amores. O coração ele é responsável por uma coisa chamada de homeostase. Então, tudo que está acontecendo ao nosso redor, o coração ele manda através das suas reações para todo o corpo. E a última, que é a correta, reduz a interferência do sistema nervoso central na dinâmica cardíaca, deixando o coração menos suscetível a influências psíquicas. Então, gente, por conta dessa autonomia, o coração é capaz, em determinadas situações, de se isolar dessas influências, exatamente pela capacidade de automatismo que ele possui. Ok, bebês? Ok, amores? Anotaram as dicas? Então vamos agora para a segunda questão. Eu queria lembrar para vocês o seguinte, eu há pouco falei a respeito das células sanguíneas, ou elementos figurados. Uma das mais importantes células do nosso sangue são as hemácias ou eritrócitos. Essas células, amores, são responsáveis pelo transporte de gases, o gás oxigênio e o gás CO2. Quando o oxigênio ele é transportado dentro das hemácias, ele se combina com uma substância, que é um pigmento chamado de hemoglobina, e quando é o oxigênio é oxihemoglobina. Quando é o CO2, é carbohemoglobina. O termo carboxihemoglobina é o transporte do monóxido de carbono, que é uma substância tóxica. Na molécula de hemoglobina existe um íon associado a ela, que é o íon ferro. Então, assim, é muito comum se questionar em provas que a queda no número de hemácias pode levar o indivíduo a um quadro de anemia. E existe também uma doença onde a pessoa tem uma malformação dessa hemácia, que a doença chama-se anemia falciforme. As hemácias, elas têm forma de foice e elas não duram muito tempo. Elas sofrem um processo chamado de hemólise, que é a ruptura da hemácia, fazendo com que tanto o gás oxigênio
quanto o íon ferro, ele não circule como deveria circular no nosso sangue. Então, assim, uma das substâncias componentes do sangue que é muito cobrada, amores, em prova, são as hemácias. Certo, bebês? Eu vou comentar agora essa questão, porque é uma questão de sistema circulatório relacionado ao sangue. Ok, bebês? Vamos lá? A questão diz que cerca de 250 mil crianças nascem anualmente em todo o mundo com anemia falciforme, segundo estimativas recentes. No Brasil, esse mal representa o maior problema de saúde pública causado por uma doença genética. Os portadores dessa anemia apresentam uma série de complicações, porque seus organismos produzem uma hemoglobina defeituosa, conforme observa na ilustração. Então, a imagem está aqui, juntamente com o texto dessa questão. Então, vamos continuar aqui. Análises genéticas em populações remanescentes de antigos quilombos, que são comunidades formadas por escravos fugitivos do cativeiro em todo o país, revelaram grande variedade na frequência do gene causador da anemia falciforme entre descendentes de africanos trazidos como escravos para o Brasil. Amor, eu volto a falar para vocês isso. Você vê que a questão ela já mistura um outro conteúdo, exatamente para dispersar o aluno do foco do que eles vão questionar. Então, na imagem, vocês estão vendo uma hemácia normal, que é arredondada, e a hemácia falcêmica, que é uma hemácia em forma de foice, que caracteriza a anemia falciforme ou ciclemia. Bom, vamos agora para a questão. Considerando os aspectos da fisiologia humana, a presença da hemoglobina defeituosa gera complicações orgânicas por quê? Então, a questão 1, que vai aparecer aqui, fala o seguinte: compromete o suprimento de oxigênio para todos os tecidos. Amores, de primeira, essa é a correta. Já que a hemácia é responsável pelo transporte de gases, se ela sofre hemólise, esses gases não são transportados. E o indivíduo ele vai ter uma carência, uma falta de oxigenação. A afirmativa de número 2. Suprime a atividade neuromuscular associada aos movimentos respiratórios. Nada a ver, né? Atividade neuromuscular nada tem a ver com hemácias. Está errada. Afirmativa de número 3. Diminui a reserva de ferro no sangue, comprometendo as exigências diárias desses elementos pelas células. Na realidade, gente, ele quer saber das complicações orgânicas, né? Então, aqui, realmente a quantidade de ferro, ela vai diminuir. Mas o problema mais grave causado, amores, não é essa diminuição da reserva de ferro no sangue, e sim a oxigenação, né? Depois seria a anemia. Então, primariamente, o problema inicial seria uma deficiência no suprimento de oxigênio e depois o suprimento de ferro. A quarta questão, a quarta alternativa que também está errada, impede a troca de gases com o ambiente externo rico em oxigênio. Na realidade, não vai impedir as trocas gasosas. As trocas gasosas, amores, elas vão ocorrer. Só que essa hemácia, ela não vai viver muito tempo, ela vai ser destruída. Mas o processo de hematose, ele ocorre normalmente. Aí a hemácia se rompe e o processo de oxigenação que não vai ocorrer. E a última afirmativa que também está errada, que vai aparecer aqui, debilita o sistema imunológico em função do papel das hemácias na produção de anticorpos. Hemácia nada tem a ver com produção de anticorpos. Hemácia, transporte de gases. Anticorpos, amores, são os leucócitos, que é uma outra célula do sangue. Bebês, para nós finalizarmos, eu vou falar de algumas coisas, repetir algumas e falar de outras coisas que eu vou chamar de dicas. Primeira observação, que vocês não podem esquecer. O fato de nós termos uma circulação dupla e completa faz com que nós, mamíferos da espécie humana e aves, tenhamos condições de manter a temperatura do corpo constante. Nós somos endotérmicos ou homeotérmicos. Isso em função da ausência, né, de mistura de sangue venoso com arterial.
Então essa circulação dupla e completa faz com que nós tenhamos capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Animais de sangue quente. Outra coisa também muito importante que vocês não podem esquecer é com relação ao processo relacionado ao sistema respiratório com o sangue. Amores, os gases entram pelas fossas nasais, depois vão para faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos e alvéolos. Até esse ponto não há contato dos gases com sangue. Só há contato dos gases com sangue quando eles passam para os capilares. Aí sim. Então, depois que ocorre a hematose, quando o oxigênio sai dos alvéolos e passa para os capilares, é que ocorre o contato do sistema circulatório com esses gases. Até o momento em que ele está nos alvéolos, o sistema circulatório não participa. Isso sempre é pegadinha em provas. Fiquem atentos, amores, a isso. Existe uma relação direta entre o sistema respiratório, obviamente, e o sistema circulatório, que é exatamente o momento da hematose. Ok, bebês? Ok, amores? Lindos! Esse conteúdo é complexo, é cheio de informações, é cheio de detalhes. Nós teremos depois uma outra aula para a gente acrescentar mais algumas informações. Ai, amores, feliz mais uma vez. Espero que vocês tenham memorizado tudo que eu passei para vocês, principalmente as coisas que são básicas para vocês fazerem uma boa questão. Agora eu queria lembrar para vocês que eu tenho também no Instagram, olha aqui, anota aí, e eu tenho minha fanpage, anota aí. Terminou de assistir minha aula, amores? Sempre deem aquela curtida e façam um comentário. Tia Beth vai amar saber o que vocês acharam da aula. Bebês, amores, tchau. Beijos no coração. Valeu. Tchau, lindos. Bom aprendizado.